Anderson Bonfim, você é pastor, teólogo, empreendedor, que mais? Tudo isso é verdade ou não é bem assim? Como é que é essa história, cara? Se apresente, por favor. Meu nome é Anderson Bonfim, sou natural de São Paulo, né? E sou envolvido com tudo isso daí, né? E mais um pouco. Envolvido com ensino, com comunicação, com empreendedorismo, né? Comunidade local, com treinamentos missionários, então a gente é envolvido com toda essa onda aí. A gente bate muito esse papo nos bastidores e dentro da nossa estrutura de levar o evangelho além do modelo convencional, culto, clero, domingo, templo, aquela coisinha em que eu vivo a minha vida e no final de semana eu vou lá e faço alguma coisinha para Deus para ficar quites com Ele. E toda a base do Evangelho Simples é isso, é levar a palavra de Deus para dentro das casas para que as pessoas que ouviram falar do Evangelho, elas consigam ter isso em prática. E a gente vive meio que pautado numa estatística que é ruim, cara, que é cada vez mais pessoas estão abandonando o modelo de congregar. Hoje a gente tem, alguns números dizem que já é a maioria os ex-cristãos do que os ex-evangélicos, talvez, do que os evangélicos em si. E dentro dessa mentalidade a gente trabalha com a igreja além dos muros. O que você me diz sobre essa visão de uma igreja que se manifesta além dos muros aqui do prédio convencional? Eu acho que esse dilema é um dilema muito antigo, né, cara? E para mim os muros, eles não são de cimento, né? Eles são conceituais, né? Sim. Eles são culturais, né? E eu me identifico muito com a jornada de Paulo nesse sentido. Para mim ele foi um cara que viu esses muros, né? Esses muros de conceitos, de preconceitos, de eu vou adequar a fé à minha perspectiva, né? Então isso gera esses muros. Então ele fala que Cristo veio para derrubar, né, as paredes que dividiam as pessoas. Só que essas paredes não eram o que a gente pensa hoje, né? Então eu posso sair de dentro de uma estrutura física e continuar com paredes no coração, continuar com paredes culturais, com paredes e sofrendo da mesma síndrome de exclusividade, né? Aquilo que os próprios discípulos tiveram que, né, ouvir alguém falando em teu nome e eu pedi para ele, né? Então assim, não anda comigo, não me representa. Então essas são paredes culturais, são paredes de conceitos, de ideias, Eu acho que essa questão de mentalidade é mais importante do que uma questão estrutural. Porque a gente pode mudar as pessoas de lugar, de formato, mas não de pensamento. Então, eu acredito que a igreja ela está totalmente engajada na vida. Por isso que ela é corpo, né? Ela é corpo e casa, né? Ela é casa no sentido de a guardiã de uma presença e ela é corpo porque essa presença se move. Então ela se move no dia a dia, onde nós estamos, eu creio que onde 2 ou 3, quando estão juntos, expressam Cristo, ali nós somos uma expressão de igreja e isso precisa transcender as paredes conceituais, denominacionais, culturais. Então acho que o nosso problema ele é mais conceitual do que estrutural, né? Infelizmente. Cara, tem sido um desafio nesse sentido, justamente por essa questão da mentalidade. Assim, quando a gente finalmente consegue transcender um pouquinho dessa estrutura, a gente esbarra numa mentalidade ainda familiar, mas ainda que seja num pequeno grupo, que a gente chama de hippie, ainda nisso o cara pensando no modelo o sagrado e o profano, isso é coisa de Deus, isso é uma coisa de Deus e tal. Do ponto de vista profissional, assim, falando de negócios, de empreendedorismo, de vida social, eu vi na Idade Média o período das trevas, e aí era o período em que a igreja tinha os melhores profissionais aos seus pés e a sociedade estava aos monstros, né, às traças. De alguma forma, isso é o anticristianismo, né? E aí eu queria que você me falasse um pouco dessa mentalidade de famílias empreendedoras, porque ao meu ver parece que é exatamente para combater essa visão errada de que
os caras têm que trabalhar para a igreja, as pessoas têm que vir na igreja e serem famílias que mudam a sociedade onde estão inseridas. A gente tem tentado pensar a nossa cultura a partir do princípio, né? Então o problema é o contrário, a gente tem pensado princípios a partir da cultura. E aí a gente faz adequações ao que a gente vive. E eu acho que o que a gente se tornou é muito distante do que a gente foi chamado para ser. Então por isso que a gente tem tentado repensar a cultura a partir do princípio. Então você vai perceber que no princípio Deus criou. E para mim o criar passa por todo um processo de concepção, de conceito, de ideia, de pensamento. Então a primeira coisa que a gente tem que resgatar é a capacidade de pensar, né? De desenvolver o pensamento, desenvolver ideias. E a gente tem um lema lá na base que toda ideia boa tem que se prove o contrário, né? Então a gente criou muita resistência com relação a pensar, criar. Então nós tornamos pessoas padronizadas que acham mais seguro copiar alguma coisa que já funciona do que implementar coisas, né? Então Deus ele trabalha, e o trabalho nada mais é do que o meio pelo qual ele transforma ideias em realidade. Então o que é empreender? Transformar ideias, conceito, pensamento, soluções em algo real. Então o trabalho, o sentido do trabalho é esse processo criativo, em que eu observo e vejo algo que precisa se transformar numa realidade que é sustentável, que traz solução, que traz bem comum, que é produtiva, que faz com que a vida do homem seja melhor. Então isso é o aspecto prático da coisa, né? E o aspecto vocacional disso é o sacerdócio. Então creio que o empreender ele é totalmente sacerdotal, né? Então, porque o sacerdote ele tinha essa função, né, do corandel, de estar diante de Deus, e diante de Deus ele tinha uma visão clara do seu mundo. Então hoje nós não temos uma visão clara do mundo, porque eu não sei se talvez estejamos tão diante de Deus como o sacerdócio nos possibilita estar, né? Então a gente tem tentado trabalhar isso, a construção, né, sacerdotal do indivíduo, como isso funciona dentro da família e como a gente entende que tanto o indivíduo como o matrimônio, como a família carregam uma vocação, e qual a relação dessa família com Deus, como é essa relação da família com o próximo e como é a relação dessa família com a terra, com o lugar em que eles estão, né? Para mim é muito difícil a gente empreender, a gente cultivar e guardar uma terra que a gente não ama. E eu vejo que a igreja não ama mais a terra. Ela criou esse desejo ardente pelo céu, mas não entendeu a oração do Messias, que era para que o céu viesse para a terra. Então a gente só deseja que algo venha para a terra quando a gente começa a amar essa terra e desejar que isso se manifeste na terra, né? Por isso faz com que a nossa relação de trabalho seja muito profana, seja muito prostituída, seja muito voltada para a exploração, seja muito predatória, seja muito materialista. E o materialista ele não tem percepção espiritual nenhuma, ele usa tudo porque nada tem uma vida após a morte, nada tem uma continuidade, tudo acaba, né? Então eu vejo que a nossa cosmovisão cristã está muito afetada por por essa grande Babel, por essa grande confusão de línguas, de ideias, né, de conceitos. Então eu acredito que é possível, né? Eu acho que o próprio povo judeu mostra para nós que é possível termos famílias que são sacerdotais, que têm uma fé que tem capacidade de conversar com a cultura, com a ciência, com a economia, com o governo, com a educação e empreender, ou seja, ter uma visão clara de mundo. Porque que é muito difícil empreender? Primeiro porque as pessoas acham que precisa ter dinheiro para empreender. E segundo porque as pessoas não têm, né, uma visão que possibilita entender o que pode ser feito, qual é a sacada, o que a gente carrega que pode ser útil para isso. Então eu falo sempre lá que a minha vocação ela tem que servir a Deus, tem que servir ao próximo, tem que servir à terra. Se não serve, não serve. Não serve. Boa. Cara, eu fico assim, fascinado porque me parece, cheira muito evangelho isso que você está falando, parece muito com a Bíblia. Mas ainda na minha pequenez, eu vejo eu não consigo conceber totalmente o cara que a gente lida, por exemplo, que acabou de ouvir o evangelho,
ou porque recebeu uma tradição religiosa da família, e ele já transicionar direto para esse contexto. Ou ele não precisa necessariamente passar pelo modelo de igreja convencional e tal, para depois cair nesse modelo de família sacerdotal. Você consegue dizer para mim qual é esse processo? Tipo, como que esse cara que nunca ouviu o evangelho ou que ouviu de uma maneira estranha, e aí você apresenta Jesus Cristo para ele, apresenta a salvação e leva ele para essa prática? Eu acho que a porta do reino, que é o sangue de Cristo, ele é a adoção. Então, para mim, o sacerdócio não é um serviço. O sacerdócio é uma natureza. Então, por isso que ele marcou os primogênitos de Israel e depois ele troca os primogênitos pelos levitas e ele gera uma ordem sacerdotal que representa uma nação sacerdotal. Então, o sacerdócio, para mim, ele não é um serviço. Então, eu posso estar prestando um serviço e não ter natureza. Mas se eu tenho a natureza, eu presto o serviço. Então, a natureza se desenvolve pelo discipulado. Porque a palavra discípulo no hebraico ela tem a ver com filho, né? Com ben. Então, eu posso passar, tratar um discípulo como um matetes, como um aprendiz, passar o contexto, a informação e mesmo assim não ter a natureza. Então, para mim, o dilema do sacerdócio, por isso que o sacerdócio é a família, por isso que Esdras vai bater, seu nome está na lista aqui, ou seja, você está na família sacerdotal, né? Então, para mim, a questão do ter um nome num livro eterno tem muito mais a ver com família sacerdotal do que se eu fui salvo ou não fui salvo, entende? É uma questão muito de genética, de natureza, e por isso que Paulo vai falar, vocês podem ter muitos mestres, isso é bom, mas poucos pais, poucas pessoas passando dores de parto. Então o que a gente tem que fazer com um cara desse? Alguém que passe por um processo de dores de parto, até que Cristo seja formado nele, modele ele, dê uma genética para ele, um espírito de adoção, que ele seja inserido na família, que ele se torne concidadão dos santos, ou seja, eu sou família, eu posso participar da assembleia, então eu tenho voz, entende? Então esse cara ele já vai sendo inserido na família, ser inserido no sacerdócio, e na família ele entende a vocação sacerdotal dele, que é o empreender, que é o atuar, né, o cultivar e guardar. Então eu creio que é uma questão mais de natureza do que propriamente de trabalho, né? E aí vai envolver o engajamento do discipulado, né? Que para mim é a estratégia apostólica para que a gente tenha uma igreja que realmente expresse Cristo, né? E como que eu vou trazer isso para a família? Pensando a minha cultura a partir do princípio. Então, Deus criou o homem, e eu acredito que o que uniu o homem e a mulher foi justamente a vocação. O homem tinha uma noção da sua vocação, de nomear a criação, ou seja, é um trabalho que nós chamamos de co-criativo. Hoje dentro do empreendedorismo isso é muito usado, né? A co-criação, o collab, ou seja, trabalhar junto, né? O co-working, como a gente faz. Então isso é muito antigo. Isso, né? Deus já fazia isso por meio do Filho e o homem, ou seja, eu dou forma, você dá nome. Né? Eu planto o jardim, você cultiva. Então isso é o co-criativo, é o co-work, é trabalhar junto, é a interdependência, entende? Isso é muito legal. E isso é o sacerdotal. Para mim eu estou diante de Deus e estou trabalhando junto com Ele num propósito, numa missão. Então o homem estava numa missão, estava descobrindo a sua vocação co-criativa, trabalhando junto com Deus e se viu incompleto. E é interessante que Deus viu que ele estava incompleto antes dele se sentir incompleto. Eu acredito que o que levou o homem a se sentir incompleto foi uma questão mais vocacional do que emocional. Então o homem estava se vendo dentro de um exercício vocacional sacerdotal e nesse contexto ele se viu incompleto. Então isso para mim é muito interessante, porque o que vai unir, o que vai dar sentido ao homem e à mulher estarem juntos, justamente é o propósito sacerdotal. Você vai perceber que o homem e a mulher acaba se tornando uma extensão do homem, que isso não fala de inferioridade ou de uma questão de posição, pelo contrário, fala de uma unidade por meio de um propósito comum, que é a questão do sacerdócio. Por isso que eu falo que o homem e a mulher, eles foram unidos em Deus pelo propósito antes de serem unidos sexualmente. Por isso que eu acredito que muitas pessoas podem se ligar ou estar unidos fisicamente a alguém, mas não estarem unidos por meio de um propósito, e há uma fragilidade nisso,
né, de eu estar unido a alguém movido pelo desejo, pela carência, pela emoção, pela necessidade apenas de sentir alguém do meu lado, ou estar unido a alguém pelo propósito. E a palavra propósito, se você for olhar no original, ela tem a ver com os 12 pães da propiciação. Ou seja, fala de... o propósito tem a ver com o serviço sacerdotal, em que eu não sirvo para ser provido, mas sou provido à medida que sirvo. Então assim era a vida do sacerdote. Tá entendendo? Ele exercia o serviço sacerdotal e aquilo, dali ele era provido, e isso é muito interessante. Então são algumas senhas, algumas coisas que vão chamando a nossa atenção para essa ideia de que o matrimônio, a família, é uma extensão da própria natureza sacerdotal de Deus. Então eu não acredito que o sacerdócio foi criado por causa do pecado, para a propiciação de pecados, mas que o sacerdócio é um estatuto perpétuo, é um decreto da eternidade, é a natureza de Deus, é a natureza do reino, né, do pai que tem um filho que tem uma natureza de sumo sacerdote, né, que é o regente de uma criação, de uma criação toda que proclama, que louva, que declara. Então, para mim, o sacerdócio é isso, é a minha natureza, é a minha genética, é o que eu nasci para ser, é onde eu nasci para estar. A minha sacerdócio tem a ver mais com a minha genética e a minha posição espiritual do que o serviço em si, né? Sendo que o Pai procura, né, adoradores que adorem em espírito e em verdade, ou seja, é pelo que eu sou e se eu tenho capacidade de responder a essa realidade espiritual que está sendo representada nele. Então, não sei se eu consegui responder, mas é que é muita pergunta e ao mesmo tempo é muita coisa, né, cara? Não, cara, é bem isso mesmo, assim. Eu acho que se a gente consegue entender o nosso papel diante de Deus e como estar, e a relevância de estar diante de Deus e servir a partir dele, ter ele como princípio, começa a ficar mais fácil, né? Pra gente fechar, assim, essa geração atual, como eu falei, ela recebe muita informação. E como dentro de casa eu ministro isso, eu acabei de ter filha agora, minha filha está com 20 e poucos dias. Você tem filho? Tem filhos, né? Tem 3. 3. Então, sabe bem, como é que é isso? Como é que você ministra isso dentro da sua casa para os seus filhos? E como é que você transmite essa palavra de Deus nessa densidade, na linguagem do jovem? Tem como transicionar isso? Certamente tem, né? Mas como é que funciona? Na verdade, hoje, tudo que a gente faz é pela próxima geração. Né? Então, eu não tenho a pretensão, assim, né, de forçar as minhas filhas a entenderem ou a trabalharem pela minha visão. Mas eu trabalho para aquilo que Deus está vendo nelas. Então, para mim, é para isso que ele constituiu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Para aperfeiçoar os santos para a obra do serviço que eles têm que desenvolver. Então, não olho para as pessoas ou para uma geração e essa geração tem que aderir à minha visão, àquilo que eu entendi que eu tenho que fazer. Mas a razão da minha existência ministerial é procurar olhar para uma geração e entender... Pai, o que você está vendo neles? Né? Qual a marca que eles carregam? Qual a missão deles? Para mim, hoje, nós vemos uma geração numa crise existencial, uma crise de identidade geracional por falta de referencial. Então, o que é um referencial? Um referencial é alguém que vai se colocar no meio de uma geração, não sobre, mas entre uma geração, para lembrá-los, né, de onde eles vieram, por que eles estão onde estão, qual é a palavra que está sobre a vida deles e o que eles têm que alcançar. É mais ou menos o que acontece em Êxodo 1, que você vai perceber que José e aqueles 70 homens iniciais da família de Israel, eles tinham essa função de referência. Enquanto aquela geração via eles vivos, lembrava de onde eles vinham, que palavra estava sobre eles estavam ali, mas eles não eram dali, eles tinham que alcançar algo, mantém vivo a identidade, a finalidade. E a vida perde sentido quando perde finalidade. A vida perde sentido quando perde identidade. Né? E aí quando você vê que aquela geração morre e o novo faraó se levanta que não conhecia José e olha com o povo para outros olhos, tem uma nova geração que não tem José,
porque tem um novo faraó que agora oprime uma geração, afetando justamente em que área? Na vocação. Uma geração de pastores vira uma geração de construção civil, ou seja, é um trabalho pesado para não deixar pensar, a vida fica amarga, começa a gerar essas doenças psicossomáticas, depressivas, uma crise profunda interior, de tristeza e muito peso, e de repente é necessário o quê? Que se levante um novo referencial, que no caso foi Moisés, que para mim hoje é a figura de muitos líderes hoje no Brasil, que também estão em crise existencial. Né? Porque Moisés tentou libertar um povo de várias maneiras, ele tentou fazer do jeito dele, tentou criar algumas estratégias, tentou cumprir a sua vocação de ser um libertador do seu jeito, não deu certo, se frustrou. Então aí qual é o cenário? Uma geração em crise de identidade, um líder em crise de identidade e um relógio batendo, o atraso no propósito. Estão entendendo? Então assim, o que eu percebo que é a minha posição hoje, né, com as minhas filhas, é de tentar ser essa referência. Então quando Moisés foi curado, foi restaurado no Monte Horebe, ele assumiu essa função, né? A função que José tinha. As últimas palavras de José é tipo, leva o meu corpo, leva os meus ossos, porque o Senhor vai nos levar para a terra que ele prometeu. Pô, o cara carregava uma palavra que lembrava que Deus ia fazer algo com uma geração. Então hoje eu vejo muita gente usando o potencial de uma geração e não empoderando uma geração. Fala assim, é com vocês carregam algo, eu estou aqui para ajudar vocês, para que vocês cumpram o que vocês têm que fazer. Então isso muda muito. Então o que Moisés fez? Moisés falou assim, me sigam, eu vou mostrar para vocês um caminho até que vocês possam cumprir o que vocês têm que cumprir. Então hoje eu tento me posicionar, não só dentro da minha casa, mas também no meio dessa geração, tentando ser uma referência, não apenas uma liderança. Entende? Uma referência é, olhem para mim e que alguma coisa queime dentro de você. Né? Ou seja, que a nossa presença no meio deles, lembrem que existe uma palavra, lembrem que existe uma missão, lembrem que existe uma finalidade. O que eu tento fazer a minha filha lembrar todos os dias é, estamos em missão. A nossa vida é a nossa missão. Isso eu falo sempre para elas. Todo dia eu pergunto o que você fez hoje que tornou o mundo melhor para a vida de alguém, né? Ou seja, estamos em missão, estamos tentando gerar nessa geração essa identidade de quem eles são, que palavra que eles carregam, que tempo que eles estão vivendo, e é por isso que a gente tem dedicado, né, muita energia nisso. E a minha oração é essa, né, para que o Pai possa fazer com que muitos líderes, assim como você e outros que tem aqui, possam sair de Midian, entendeu? Legal. Sair dessa terra de conflitos conceituais e entender que a gente precisa apenas se posicionar no meio de uma geração e relembrá-los de algumas coisas que eles estão esquecendo, né? Hoje, para mim, existe um perigo da igreja evangélica exercer essa função faraônica, entendeu? De dizer, você tem que fazer isso, não importa a sua vocação, não importa a tua habilidade, não importa a sua identidade, você tem que fazer isso aqui porque isso aqui dá dinheiro, porque isso aqui é... Estão entendendo? E a gente tem tentado construir isso, essa identidade vocacional, que é possível viver pela fé no sentido de não viver uma ideia abstrata, não viver algo irresponsável, mas viver pela fé é você ser fiel àquilo que Deus falou com você, ser fiel àquilo que Deus chamou você para ser, e seja o melhor e faça o bem com o que você faz. E isso tudo para mim tem a ver com formar uma nova liderança global. Já pensar quem vai ser a geração que vai governar com o Messias. Já pensar quem serão os próximos líderes que vão atuar influenciando essas esferas, né, de governo, de soberania. Então, eu vejo que nós como igreja precisamos pensar mais estrategicamente, não julgar uma geração, entende? Entendo. Porque a condição que essa geração está sinaliza um certo nível de incompetência da nossa parte em propor alguma coisa melhor para eles, né? Então a falta de interesse, a indiferença, a apatia, até mesmo essa questão do desvio, né,
de alguma maneira, sinaliza a nossa própria incapacidade de poder propor algo relevante, que tenha significado, que tenha finalidade, porque eles vão perguntar por quê? Para quê? Né? Então isso é causa e finalidade, uma geração precisa de causa e finalidade, e a minha oração é para que Deus abençoe o que vocês estão fazendo aqui, porque o que vocês estão tentando propor é o que a gente acredita, trazer causa, finalidade, propósito, para que uma geração possa entrar num nível de engajamento sacerdotal e ministerial. Né? Amém. Amém. Obrigado, cara. Legal. Valeu.